arte, né? É um prazer. Vocês não sabem o quanto eu gosto muito de apresentar essas jornadas, porque elas foram criadas em 2010. Então, nós já fizemos 5 jornadas, essa é a sexta. Então, para mim, é um prazer muito grande, porque o nosso grupo de pesquisa, o Perspectiva Pictório, tem feito muitas apresentações em congressos internacionais, congressos nacionais, congressos regionais e congressos nacionais como este. Nós temos publicado relativamente bem, né? Vocês devem ter notícia aí das últimas publicações. Na nossa última publicação online, infelizmente não fizemos em papel, mas eu estou tentando ver se há essa possibilidade. E a nossa proposta, nesse momento, são só duas frasezinhas, nesse momento da sexta jornada, é criar um processo onde nós apresentamos especialistas que trabalham especificamente num tema que nos é muito caro e que tem uma relação direta com o nosso projeto de pesquisa, e, ao mesmo tempo, abrir a possibilidade de discutir, de conversar com pesquisadores da área de História da Arte, voltado para todo o Brasil. Eu estou tentando fazer, no dia 28, 29 e 30 de junho, um congresso abrangendo especialistas entre norte e sul, leste e oeste do Brasil, de modo em que possamos conhecer, discutir e ver o que os nossos colegas fazem. Nesse momento, hoje, especificamente, nós vamos ter, especialmente, uma palestra da doutora Belinda Maria de Almeida Neves, que é uma colega, digamos assim, uma amiga do meio acadêmico, né, que eu conheci, e ela lembrou bem em 2014, fico muito contente dela ter lembrado de mim, né? Tivemos um contato muito interessante no sul do Brasil, sobre um congresso dedicado aos jesuítas, né? E por uma indicação do meu amigo Luiz Freire, amigos já de muitos anos, desde Lisboa, né? E ele tem me ajudado muito com relação às jornadas, me ajuda muito com relação aos congressos. É um parceiro que eu quero levar sempre aqui nas nossas pesquisas, nas nossas publicações dedicadas à história da arte. Gosto muito do Luiz, é um amigo muito caro para mim. Muito bem. A doutora Belinda Maria de Almeida Neves é uma artista visual e educadora, pesquisadora, com graduação em comunicação social, especialista em arte e educação, cultura brasileira e linguagens artísticas contemporâneas pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Mestre em artes visuais, história e teoria da arte, também pela UFBA. E doutora em artes visuais, também pela UFBA, desenvolvendo pesquisas na área de história, arte e educação. Foi orientada pelo professor Luiz Alberto Freire, né, uma tese belíssima, que eu já tenho aqui, né, para ler, uma tese espetacular, e o tema é muito próximo aos trabalhos que eu gosto, aos trabalhos dedicados aos jesuítas, né? Os jesuítas, desde a minha tese de doutorado em Lisboa, eu tenho me aproximado muito deles e espero aprender muito com a doutora Belinda Neves. Eu acho que vai ser uma contribuição espetacular para o nosso grupo de pesquisas, e já convido a doutora Belinda a participar do nosso grupo de pesquisa, se ela se interessar, né? A doutora Belinda elabora projetos educativos para museus, encontros culturais, participa do grupo de pesquisa da EBA-UFBA, intitulado História das Artes Visuais Brasileiras, coordenado pelo professor Luiz Alberto Freire. A tese, né, que eu agradeço em público o envio do PDF, de Templo Jesuítico a Sé Catedral, : transformações ornamentais e iconográficas da Igreja do Colégio após a expulsão dos jesuítas. Uma outra coisa sobre os jesuítas, e eu finalizo com isso, também ele não está aqui presente, mas está lá no Sul, na Unicinos, a doutora Belinda conhece, o Luiz Rodrigues, que é um amigo Sim. desde sempre, né? Eu conheci o Luiz nos anos 88, em Roma, algumas disciplinas que eu fiz na Universidade Gregoriana, e sou amigo do Luiz até hoje. Então, quando eu preciso de informações sobre os jesuítas, quando eu tenho alguma dúvida, recorro ao Luiz Rodrigues, um sujeito espetacular, um professor muito competente,
tenho um carinho muito grande por ele. Muito bem. Passo, então, a palavra à doutora Belinda Neves, que nos brindará hoje com uma comunicação. Ela vai apresentar o PowerPoint, ou o PDF, né? E depois faremos algumas colocações, abertura de comentários, perguntas, questionamentos, né? O importante nesse nosso evento, eu digo isso especialmente para a doutora Belinda Neves e para todos os nossos convidados, é discutir, estar presente, participar ativamente das nossas preocupações. Então, é um evento aberto a todos, um evento tranquilo, um evento onde nós queremos ouvir as pessoas e discutir com elas. Esse é o principal objetivo. Nem mais, nem menos, né? Discutir, ponderar, conversar, essa é a nossa proposta. Passo a palavra, então, à doutora Belinda Neves. Muitíssimo obrigado pela sua gentileza e por aceitar o meu convite de uma maneira assim tão próxima, mas não poderia ser de outra maneira. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite do professor Magno e também a indicação do meu orientador, professor Luiz Alberto Freire, que estamos juntos há tanto tempo, né, mestrado e doutorado. Então, o que eu vou hoje compartilhar com os senhores é justamente Epa, só está um pouquinho fora aqui do lugar. Só um minutinho, senhores. O que eu vou compartilhar com os senhores é justamente essa pesquisa que eu realizei. Desculpe. Ele não estava posicionado, desculpe. A pesquisa que eu realizei no mestrado sobre as pinturas do teto da sacristia, da Igreja do Colégio da Bahia, que hoje é a Catedral Basílica. Eu agradeço a presença de todos e essa pesquisa, ela particularmente foi muito importante nesse viés de pesquisadora, porque mudou muito a minha forma de ver o objeto, e é o que eu hoje compartilho com os senhores, né, alguns desses resultados. Para quem não conhece a Bahia, mas já esteve em contato com o programa jesuítico ou algo sobre a Companhia de Jesus, deve ter passado em algum momento pela nossa Catedral Basílica, que é a quarta igreja do colégio e que teve a sua pedra fundamental lançada em 1657. Após a expulsão, ela ficou abandonada durante algum período. Não só a igreja, como todas as instalações do complexo jesuítico, mas que depois houve a transferência para a igreja do cabido diocesano. E lá ficou, e a igreja passou à Catedral Metropolitana, e em 1923 ela recebe o título de Basílica. E hoje é o templo primaz do Brasil. O nosso objeto de estudo é justamente o teto da sacristia. É muito importante entendermos que nós estamos falando de uma sacristia do século XVII, uma sacristia dos jesuítas, e que também é um local de integração, um local de convivência e também um local didático, porque aqui estão pinturas, né, que não apenas ornamentam o local, mas também instruem, ilustram os sermões e a catequese. Eu vou fazer um breve tour pela sacristia antes de entrar no nosso objeto, só para que os senhores que não são aqui da nossa região consigam entender a dimensão. Nós temos na parte superior
da sacristia, 17 pinturas com cenas importantes do Antigo Testamento. Essas cenas iniciam a partir da entrada da igreja, então, com a cena da expulsão de Adão e Eva do paraíso, e a última cena é Judite decapitando Holofernes. E aqui no espaldar do Arcaz, nós temos também 16 pinturas com cenas da vida de Nossa Senhora, começando com o nascimento de Maria e finalizando a última pintura com a coroação de Maria pela Santíssima Trindade. Um outro exemplar bem significativo desse período é um arcaz de marchetaria feito aqui na Bahia, com marfim, né, tendo como matéria-prima jacarandá, marfim e tartaruga. É um belíssimo, é um exemplar bem relevante da nossa marcenaria colonial e da marcenaria jesuítica. Entre os dois arcazes, o altar de Nossa Senhora da Conceição e também aqui o andor, né, a charola de São Francisco Xavier, que é o padroeiro da cidade de Salvador, né, desde 1686. E o piso, né, com esse medalhão oitavado, com embrechado xadrez, foi assentado em 1707. Né, sob um piso de madeira. Hoje a configuração é outra, né, mas foi assim assentado bem no início do 18. Nós temos nas duas extremidades da sacristia o altar do Cristo crucificado, né, do Santo Cristo, em diálogo com o altar de Nossa Senhora das Dores. Né? Então, eles dialogam, né, a mãe dolorosa com o seu filho. Durante 32 anos, ficou longe do seu altar essa imagem, né, que inclusive o nicho dialoga porque há um dístico com informações do trecho das Lamentações, né, atribuído ao profeta Jeremias, mas aqui ficou uma imagem de Nossa Senhora da Fé, que não é jesuíta, né, era da Antiga Sé, mas ficou por 32 anos. Apenas em abril de 2019 ela retornou e aí volta novamente a dialogar com o programa iconográfico da Companhia de Jesus. Pois bem, o nosso forro da sacristia, que é esse objeto, ele é composto de caixotões artesoados, é uma pintura feita à têmpera no século XVII, e naquela famosa carta do padre Alexandre de Gusmão, ele já informava, né, qual era a descrição da sacristia, tanto com o mobiliário, os feitos do Antigo Testamento e os altares. O motivo central desse forro é o painel de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Então, nós temos esse painel voltado para o altar de Nossa Senhora da Conceição, e ele é composto por volutas de cartela, uma série de elementos fitomorfos, a efígie circundada por uma guirlanda de flores. E nós temos, na parte superior, o trigrama da Companhia de Jesus. Nesse programa, tudo está em diálogo. Nós vamos ter o altar do Cristo crucificado, né, dialogando com o altar de Nossa Senhora das Dores. Esse diálogo se dá em cruz, né, e altar da Conceição com o lavabo, entendendo também a fonte de água como um atributo da Virgem Maria. Então, essa é a configuração do diálogo iconográfico para esse programa. Pois bem, o que foi que nos motivou a pesquisar esse teto? Porque, na verdade, é um teto decorativo, mas foram os animais do teto. Na ocasião do mestrado, eu pesquisava o animal simbólico na igreja. E sempre olhava para o teto e via uma série de animais
né, ali representados, mas aquilo era tão distante para mim. Eu falei, bom, eu vou tentar pesquisar esses animais, mas eu preciso pesquisar esses jesuítas, em que contexto esses animais estão e tudo. E, na ocasião, houve assim um grande incentivo, um estímulo do meu orientador, professor Luiz Freire, que falou, não, tente, vamos tentar, vamos ver que conseguimos identificar a partir daí. E não foi apenas isso, a partir desses animais é que eu comecei, de fato, a pesquisar um teto que, a princípio, era apenas um teto decorativo, né? Mas o avanço nessas pesquisas, o que nós conseguimos, na verdade, identificar? Esse teto, logicamente, como um intervalo, né, esse intermédio entre o céu e a terra, e nesses painéis jesuítas, dos 21, 14 deles mártires, né? E também as 4 companhias de Jesus, a europeia, asiática, africana e americana. Então, nós temos 3 eixos básicos da divisão: o eixo central, os mártires do Oriente, que estão em diálogo, né, com o altar do Cristo crucificado, os mártires do Ocidente, que estão em diálogo com o altar de Nossa Senhora das Dores. Nós vamos ter os mártires das 4 companhias de Jesus atuando, né, como esses soldados de Cristo, esses agentes na Contra-Reforma, pelos 4 continentes. Então, os que estão alocados naquela época, no século XVII, na Companhia de Jesus Asiática, quem estava na africana, na europeia e também na americana. Não apenas isso, mas todos esses mártires, eles estão numa publicação muito interessante que fundamentou esse trabalho, que é o Martiriológio Jesuítico de Matthias Tanner, uma obra escrita em 1675 e que tem mais de 300 mártires ao longo, né, dessa trajetória da Companhia de Jesus nos 4 continentes. Há 2 textos muito importantes, quem se interessar por isso, do professor Renato Simbalista, sobre os mártires, a divulgação dos martírios através de gravuras, e que está, inclusive, nas referências aqui. Pois bem, o eixo central, nós vamos ter a formação de uma cruz grega, né, com 4 pilares da Companhia de Jesus ao redor do painel de Santo Inácio de Loyola. E esses pilares são o noviciado, representado por Padre Stanislau Kostka, por Santo Stanislau Kostka, desculpe, não é padre, por São Francisco Xavier, no caso, na representação das missões, São Luís Gonzaga, representando os estudantes e o colégio, e São Francisco de Borja, o terceiro-geral da companhia, representando a igreja, a Companhia de Jesus, na igreja em Roma. Em diálogo com o Cristo crucificado, no seu altar, estão 3 mártires do Japão: Paulo Miki, Jacob Pissai, João de Goto, que foram também crucificados, junto com 23 franciscanos. E isso deu origem aos 26 mártires do Japão. Do outro lado, na outra extremidade, nós temos o irmão Pedro Correia e João de Souza, mortos em São Paulo, né, pelos indígenas, e o padre Francisco Pinto, morto por indígenas também, na Serra de Ibiapaba. Então, eles fazem, né, com esse diálogo, eles têm esse diálogo com Nossa Senhora das Dores, com a flecha indicando a morte pelo indígena, junto com o punhal cravado no peito. Nota-se que, quando esteve aqui Nossa Senhora da Fé, esse diálogo ele não se completava. E agora se completa a partir de 2019. Pois bem,
a análise, interpretação desse teto, ele foi feito gradativamente, né? E nos permitiu a identificação de um conjunto de conhecimentos totalmente pertinente ao século XVII, mas codificado. Isso não se deu, essa decodificação, ela não se deu imediatamente, ela foi feita em etapas, em camadas, e eu acredito que até por um estudo, né, tentando entender o que esse homem do 17 pensava. Então, nós identificamos pontos cardeais, o navio simbólico da igreja, uma série de coisas, mas que aqui eu vou mostrar como se deu a identificação dos pontos cardeais e vou mostrar, basicamente, os humores e temperamentos e os orfeus, né, que estão aqui e, consequentemente, as artes. Na verdade, não teríamos tempo, né, para abordar todos esses temas. E aqui eu trago um painel que é de Padre Inácio de Azevedo, né, que tem esses motivos fitomorfos, isso está em todo o teto, mas nós temos agrupamento de estilos de decoração 2 a 2 ou 4 a 4. Então, nós temos grotescos, ferroneris, híbridos, fitoantropomorfos, essas volutas de cartela emoldurando as efígies que simulam couro retorcido. Isso é uma característica muito forte, tanto na pintura como na escultura do século XVII. E aí eu acho que é um aspecto importante, porque isso mudou muito a minha forma de ver esse objeto. Esse teto ele está a uma altura de 6, 7 metros, então, por mais que a gente fotografe, veja, analise, são muitos elementos juntos no mesmo painel. E a importância da fotografia na pesquisa, porque eu me recordo bem, eu fui lá numa quinta-feira, fotografei o teto, os painéis. Na sexta-feira, eu coloco no computador, começo a analisar as imagens, jogo num software gráfico, e aí me chamou a atenção. Na sexta-feira, que não apenas nesse painel nós tínhamos nessa efígie uma moldura que era semelhante a uma escotilha de navio e tinha marcações, e não era o único. Eu trago esse porque esse foi o primeiro que me chamou a atenção e observei que outros painéis tinham a mesma configuração. O que eu fiz? No final de semana, eu fui atrás de uma bússola nos shoppings, consegui comprar e na segunda-feira eu volto à catedral. Já com essas efígies impressas, com a bússola em mão, e, para minha surpresa, ali nós tínhamos, de fato, as marcações dos pontos cardeais, né? E é necessário a gente entender que essa escotilha, ela é o conjunto, né, dessas efígies, elas representam, lógico, esse navio simbólico, a nave, a nau, né, que é essa representação da igreja. A partir desse momento, eu comecei a olhar esse teto de forma diferente e ver que, de fato, poderia haver algumas informações codificadas. Eu não imaginei, na verdade, que fossem tantas. Mas, voltando ao painel de Padre Inácio de Azevedo, havia também uma série de mascarões, né? E eu passei a observar que nesse teto os mascarões não são também apenas decorativos, eles têm uma função ali simbólica, um outro grau de informação. E nós vimos que nesses 4 painéis que estão aqui em amarelo e laranja, nós temos não apenas os pontos cardeais, né, mas também as indicações de 4 ventos principais. Ou seja, nós sabemos que a Rosa dos Ventos tem 12 ventos, mas os principais ventos da navegação são esses, e que eles estavam aqui também.
Então, veja, a ação não apenas no navio da Companhia de Jesus, né? Essa nau que leva os jesuítas para todos os 4 continentes como agentes da Contra-Reforma na, na, na divulgação e no incremento da fé católica onde está. Então, aqui nós vemos nesses 4 painéis também as mesmas marcações, não são os únicos. Nos outros painéis, nós temos outras marcações. Então, aqui temos, na verdade, 8 marcações distintas. Eu apenas mantive leste, oeste, norte e sul como referência para as demais. E aqui, em 2 painéis, tanto do padre Marcelo Francesco Mastrilli e do padre Pedro Dias, umas marcações totalmente distintas. E também essas efígies, a cartela é circundada por uma águia bicéfala, o emblema, né, do Sacro Império Romano Germânico, e também esse emblema da cristandade que se instala no mundo. E há um artigo fantástico do Jaelson Bittan Trindade que aborda muito bem, né, a utilização iconográfica da águia bicéfala no período, como esse emblema da cristandade no Barroco. Aí o trabalho deu, de fato, um grande salto. E eu nem imaginava, por curiosidade, eu comecei a ver, tá, vamos ver, o elemento, os 4 elementos muito utilizados também no século XVII e anterior a isso, os 4 elementos que vêm a partir de Empédocles, lá na Antiguidade, e também Aristóteles, que pega não só os 4 elementos, mas cria mais um, o etéreo, né, o éter, que é depois chamado de quintessência, e essa importância de Aristóteles dentro da companhia. E eu comecei a ver e observar quais eram esses mártires que haviam morrido no fogo, na terra, na água e no ar. O ar seria o padre Edmundo Campignon, que morreu enforcado, e Paulo Mick, Jacó Quissá e João de Goto, que morreram crucificados. Então, eles estavam no ar. Então, aonde estariam esses painéis e o que resultaria disso? Pois bem, nos painéis que estão no Oriente, perto do Cristo crucificado, nós temos 3 que morreram no ar, 2 no fogo e 1 na terra. Aí eu estou compartilhando com os senhores como foi a minha análise. Bom, está faltando o elemento água aí. Então, esse conjunto tem uma característica quente por ter a ausência do elemento água. Depois dos painéis do Ocidente, nós vamos ter quem morreu no ar, 2 na água e 3 na terra, ou seja, os que foram mortos aqui no Brasil. Com o elemento fogo faltante, esse conjunto tem uma característica fria. E após muita análise, muita interpretação e muito estudo, eu cheguei nisso daqui. Né? Então, nós temos aqui os 4 humores e os temperamentos, né? E a junção desses elementos, ou seja, o fogo e o ar torna esse conjunto quente na parte superior. A terra e a água tornam esse conjunto frio na parte inferior, e aí nós vamos ter fogo e terra seco, não à toa que o continente está voltado à esquerda, e o ar e a água torna essa parte do conjunto úmida, e não à toa estamos com o mar também à direita. Mas aí, o que seria isso? O que são os 4 humores e temperamentos? Porque é uma coisa que hoje não se usa mais. Mas isso foi muito usado a partir
de Hipócrates, depois vários outros, e Galeno também. Isso norteou medicamentos, isso norteou toda a medicina. E por que isso aconteceu? Acreditava-se que todos os corpos tinham essa composição de 4 elementos básicos: sangue, bilis negra e linfa. E que o desequilíbrio profundo disso proporcionava uma discrasia, ou seja, era o que conduzia à doença. Mas que cada indivíduo ele tinha uma predominância disso. E esses elementos que tinham essa predominância do sangue e que tinham como órgão em questão o coração, eram tidos como elemento, como indivíduos sanguíneos, a mesma coisa, os coléricos, né, que estavam mais associados ao fígado, mais raivosos, quem estava mais voltado à bilis negra e ao baço eram os melancólicos, e a linfa e o cérebro, os fleumáticos. Tá, mas e daí? E por que isso estaria aqui? E isso foi uma das coisas mais fantásticas. Eu, quando enxerguei isso, eu não acreditei no que eu estava vendo. Por quê? Isso fazia também com que esses temperamentos fossem muito estudados a partir do século XV, XVI especificamente. E, principalmente, isso foi altamente valorizado dentro da Companhia de Jesus. Por mais que eu converse sobre o tema, apresente o tema, ele sempre será raso, a não ser que os senhores leiam alguns artigos da professora Marina Massini sobre esse tema dentro da Companhia de Jesus. Ela é da USP de Ribeirão Preto e tem artigos fantásticos. Isso, de fato, me auxiliou muito na compreensão da importância disso dentro da companhia. Pois bem, e como é que isso se dava? A companhia, o sucesso dela está na interação, tanto interna quanto externa. Conhecer os temperamentos das pessoas, a forma de agir, a forma de interagir, é fundamental para o sucesso de uma operação, seja ela interna ou externa. Faz parte também dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, esse exercício de autoconhecimento. Então, isso permitia que os integrantes da Companhia de Jesus fizessem constantemente uma autoanálise, uma avaliação e uma interpretação da sua personalidade. E os catálogos, a partir do final do século XVII, também, além das casas, dos integrantes, eles passaram a valorizar profundamente a informação sobre os humores, os temperamentos dos seus integrantes e as suas classificações: melancólicos, coléricos, sanguíneos, fleumáticos, né? Então, os melancólicos eram os melhores mestres, né? Os coléricos sanguíneos eram os de maior atitude, de maior ação. Sabe-se que, devido a alguns relatos, que os sanguíneos eram os que menos se adaptavam também aos aldeamentos e reduções jesuíticas. Então, esse estudo, né, essa valorização, esse olhar para os humores e os temperamentos contribuíram hoje, e muito, conforme a professora Marina Massimi, para o entendimento do que nós temos hoje da psicologia moderna. Né? E também é muito interessante porque, a partir do Renascimento, se tem toda uma revalorização do homem, né? E essa interpretação e análise dos temperamentos foram muito importantes, né, para a Companhia de Jesus.
Um outro segmento observado aqui no teto, e que também foi para mim muito interessante, foi quando eu comecei a eliminar alguns elementos, principalmente os fitomorfos. E o que eu fiz? Tirei esses vegetais e tudo, a cartela central do que estava na cruz grega, e encontrei, né, deixei apenas o músico e esses animais ao redor. O que nós temos aqui? Né? Esse diálogo entre a pintura e a poesia, também conhecido esse diálogo como texto e imagem, e entendendo, né, essas camadas pictóricas também como camadas simbólicas. Então, nós temos aqui uma representação clássica de Orfeu encantando as bestas e os animais da fauna americana. Não é apenas uma representação, nós também temos aqui, e é preciso entender, que nós temos um registro naturalista, um documento naturalista da fauna americana no século XVII, e nós conseguimos identificar 46 exemplares. É muito importante lembrar que por onde os jesuítas passavam, nas cartas, nos relatos, eles informavam como eram os índios, como eram os animais que eles encontravam, as frutas, os vegetais, isso era sempre relatado. E eu vou passar aqui rapidamente apenas alguns dos exemplares que nós encontramos: a doninha, o pavãozinho do Pará, tucano do bico preto, onça parda, raposa do campo, garça boiadeira, gavião azul, coruja buraqueira, o mocó, a gaivota cozinheira, pavão azul, colhereiro rosado, o serelepe, que é o nosso esquilo, o sanhaço, esse passarinho azul, cão da pradaria, ganso do Orinoco, urubu-rei, e o guará, que tanto ilustrou os textos dos biógrafos do padre Anchieta, que ele pegava, abria as asas em cima do barco para fazer sombra. Né? Então, esses são alguns dos exemplares que nós encontramos. Né? E aqui eu trago essa iconografia clássica do Orfeu, num mosaico, né, lá na Itália, com a representação clássica que é a lira. Um outro mosaico na Turquia, com Orfeu e a lira. E esses 4 painéis da cruz grega mostrando o Orfeu, tanto no noviciado, nas missões, nos colégios e também em Roma, né, junto ao geral da Companhia de Jesus. E nós temos aqui, né, os 4 Orfeus, nesses 4 painéis: Orfeu músico e poeta, o violino como um atributo da poesia, o alaúde da música, né? E também na iconografia nós encontramos no texto das Metamorfoses de Ovídio o violino e também o alaúde. Né? O próprio título da gravura já evidencia, né, o doce canto de Orfeu dulcifica as feras, essa grande metáfora em uma das edições de Metamorfoses de Ovídio. Pois bem, então, isso faz parte, não apenas Ovídio, mas uma série de autores clássicos, na formação dos jesuítas e na formação dos colégios, porque após o Renascimento, hoje houve, né, essa revalorização da cultura em todos os segmentos: arquitetura, poesia, música, teatro, as artes em geral. E o mito de Orfeu, ele inspirou muitos, né? Muitos poetas, taumaturgos, e desde da antiguidade.
como também ele foi usado para ilustrar, né, quem era Jesus Cristo nos primórdios do cristianismo. Né? Ele foi muito associado. Ele ficou mesmo, embora muito utilizado em diversos textos, o que ele ficou mesmo mais conhecido foi através da obra Metamorfoses, né, de Ovídio. Ele foi, de fato, muito popular a partir daí. Eu vou apenas lembrar trechos importantes. Eu sei que os senhores conhecem, mas vou apenas assim rememorar, né, o livro 10 e o livro 11, que são fundamentais para que a gente relembre o quanto isso é importante. Então, no livro 10, Orfeu e Eurídice estavam andando assim até que uma serpente investiu sobre a sua amada, né, sua companheira, e ela acabou morrendo. Orfeu ficou desolado e resolveu assim pedir a qualquer custo que Hades, né, no reino dos mortos, devolvesse a vida a Eurídice. Aí ele pegou a sua lira e, através do seu canto, ele sai em toda essa jornada até chegar até Hades, passa pelo cão Cérbero, toca a sua música e tudo, e chega através da música, do som da sua lira e do seu canto, ele convence Hades a devolver a vida a Eurídice. Mas havia uma condição, de que no retorno, né, subindo, que Orfeu não olhasse para trás. Então ele segue na frente, Eurídice logo atrás, e no trajeto ele, com receio dela se desequilibrar e cair, ele olha para trás e Eurídice some, morrendo pela segunda vez. Orfeu ficou desolado, totalmente desolado, e começa a vagar, né? Não queria, né, ter outra esposa, jamais teria outra amada. Ele ficou assim vagando pelo tempo, pelo espaço, até que ele chega no alto de uma colina e resolve novamente a tocar sua lira e a cantar. O som de Orfeu atraiu os três reinos, né? O vegetal, o mineral, mas também os animais. E até os animais mais ferozes se renderam à melodia de Orfeu. E houve uma dulcificação, né, durante essa melodia. As bacantes, que tentaram outras vezes seduzir Orfeu e não conseguiram, ficaram profundamente irritadas com a melodia de Orfeu. E aí começaram a fazer batucadas, estardalhaço, para ver se Orfeu parava de cantar e de tocar a sua lira. Não conseguiram. Aí, para que Orfeu parasse de fato, elas sobem ao alto da colina, né, agridem Orfeu, matam e ele tem o seu corpo totalmente mutilado, esquartejado, a cabeça é atirada ao rio Ebro, né, e ele continuava, né, a produzir a lira, sons de lamento, e a língua de Orfeu continuava a murmurar alguma coisa em triste harmonia. As margens ecoavam esse cantar, ou seja, essa relação do mito, né, de Orfeu, que é martirizado e que não sofre martírio em vão, ou seja, o que isso significa? A semente que é plantada, ela frutifica, né? Não é em vão a morte desse mártir. O que ocorre com a lira? Ela é atirada aos céus por Apolo e vira uma constelação. A cabeça vai para um templo e passa a proferir oráculo, e Baco, indignado com o que fizeram as bacantes, metaforeiam essas
essas mulheres em árvores, elas são fincadas na terra e não podem mais se movimentar. Então, essa metáfora do mito de Orfeu aqui nos faz relembrar após dos primeiros martírios que aconteceram no Brasil, quando houve a morte do irmão Pedro Correia e João de Souza no litoral de São Paulo, que Padre Anchieta, o que ele diz a respeito disso? A nós muita consolação nos causou sua morte, pedimos outra semelhante ao Senhor, e agora cremos que quer fundar aqui a sua igreja, pois lavra pedras desta maneira para o fundamento. Então, essa é uma grande metáfora do estabelecimento da igreja a partir do sangue de seus mártires que ali ecoa após a morte. Então, esses jesuítas em missão, martirizados, não tiveram, a sua ação em vão. Eles deixaram ali a semente do cristianismo, a palavra, o evangelho, toda a evangelização, quando no seu falecimento. Então, o que ocorre aqui? Eu trago esse recorte do painel de Santo Stanislau Kostka, que a metáfora do animal selvagem que para, se encanta e segue a melodia de Orfeu também pode ser interpretada como homem ainda desprovido de fé e de conhecimentos, focado nos instintos básicos e materiais, mas propenso a evoluir. Então, a melodia do encantamento é a retórica jesuítica e o evangelho de Cristo. É necessário também nessa compreensão de que Orfeu ele não evolui apenas o outro, mas a si mesmo, nessa constante jornada de autoconhecimento e de evolução. É muito interessante o que está no nosso teto aqui da sacristia, que é o padre José de Anchieta, no século XVII, com a onça, que é uma alegoria do bom selvagem. Isso é muito interessante. E que é uma das iconografias mais antigas do padre Anchieta com a onça, aqui. Então, veja, as primeiras cartas do padre Anchieta, elas se referiam a tigres, leões, leopardos e panteras. Foi apenas posteriormente que o substantivo onça foi incorporado. Mas o padre Simão de Vasconcelos, que é um dos biógrafos do padre José de Anchieta e do padre João de Almeida, ele se referia aos indígenas como tigres, e às vezes tigres hercanos, em virtude da antropofagia, da ferocidade com que atacavam uns aos outros, mas também diante desse aspecto antropofágico. Depois que Padre Anchieta faleceu, muitos de seus biógrafos, e foram abertos alguns processos visando a beatificação dele e posterior canonização. Mas o que ocorre? Em 1736, o padre Francisco de Almeida, que era professor de retórica aqui no Colégio da Bahia, reúne os alunos e faz esse opúsculo, que se chama Orfeu Brasílicos, o venerável padre Anchieta, exímio armoça do mundo elemental, taumaturgo do novo mundo. Aqui entendia-se naquela ocasião de que era o padre Anchieta, poeta e taumaturgo, um Orfeu. Esse opúsculo ele é reeditado depois em 98, É uma edição facsimilar em comemoração aos 450 anos da matrícula de Padre Anchieta no Colégio de Coimbra. E aqui o que ocorre? É muito interessante porque o tema Orfeu ele é associado também às gravuras do venerável padre José de Anchieta,
gravuras que são veiculadas naquela época. Eu trago 2 exemplares aqui para os senhores verem. Ao fundo, eu vou usar a da direita para analisar, interpretar com os senhores, porque ela tem um número maior de elementos. Nós vamos ter aqui o biguá, que é o corvo marinho, né? O macaco, que aparece nos textos também dos biógrafos, e que, naquela época, naquela ocasião, era o símbolo do homem desprovido de fé. A serpente estava associado, né, a elementos demoníacos, e José de Anchieta passa por elas e manda elas retornarem ao seu dono, né, no caso, o próprio Satanás. E aqui nós vemos 3 onças que são afagadas pelo padre Anchieta, que não há nenhuma ferocidade, não há nenhum elemento voraz, né, nem agressivo por parte das onças. Inclusive, os textos do padre Anchieta, ele acorda de madrugada para dar bananas às onças, né, e elas vêm, comem na mão dele e tudo. Mas, com relação aos indígenas, nessa primeira gravura, nós vemos lá no fundo, no último plano, um indígena sendo batizado por um jesuíta. No plano intermediário, um indígena que olha para o céu, uma representação de que ele está temendo a Deus, e nesse primeiro plano ele olha para o padre Anchieta, respeitando, né, a sua pessoa e a sua representação. Então, aqui nesse outro relevo da vida ilustrada do venerável padre Anchieta, que isso reverberou muito tempo, né? Ele como venerável, nós vemos padre Anchieta, a onça e o tigre, e essa representação é muito comum. Na verdade, o que nós temos aqui são 2 facetas de uma mesma coisa, 2 lados, né? O lado humano e o lado voraz. É uma imagem arquetípica e alegórica, né, dessa representação. Mas voltando aqui, né, e nós podemos hoje dizer que não eram os jesuítas dos neo-orfeus e que eles não estavam ali com essa função, né, de depurar, né, dulcificar esses instintos selvagens, né, nos 4 continentes, partindo do princípio que conhecimento e religiosidade ou fé estavam nesse rol de evolução, inclusive dentro da própria Companhia de Jesus. Então, vejam o quanto as artes foram utilizadas como esse elemento de aproximação dos jesuítas com o gentio, ou seja, os índios, os naturais da terra. Então, o padre Manuel da Nóbrega, ele dizia que isso seria um instrumento muito fácil, né? A harmonia do canto, o cantar, para que se pusessem sofas, orações, documentos necessários da nossa Santa Fé, porque pela suavidade do canto entrasse em suas almas a inteligência das coisas do céu. E a professora Antonieta Nunes, ela diz que o teatro dos jesuítas ele se destinava a esse tríplice público: o indígena a ser cristianizado, o colono a ser reconduzido ao bom caminho e o estudante a ser educado. Né? Então, esse Orfeu ele refinou, amaciou os costumes dos gregos, dos bárbaros, e reprimiu os instintos desordenados e selvagens. Também, com o padre Serafim Leite, ele também se refere ao Orfeu Basílico como o padre Antônio Rodrigues, o mais de todos insigne como mestre e organizador de cores. Então, observem como
os orfeus jesuítas, através das artes, eles estão relacionados como essa mudança de comportamento, né? Como esses promotores dessa mudança de mentalidade e de temperamento. E aqui nós vemos novamente os 4 orfeus nos 4 pilares da Companhia de Jesus ao redor de Santo Inácio de Loyola. Então, ao mesmo tempo que nós entendemos isso como uma ação que sai de dentro da Companhia de Jesus para fora, mas é importante entender como essa evolução através do conhecimento e da religiosidade, esse agente transformador também dentro da própria Companhia de Jesus. Né? E aqui o que nós temos? Né? Esse resumo, essa síntese do que foi nas artes, esses painéis. Nós temos aqui o painel de São Luís Gonzaga, dessa vez removendo outra quantidade de elementos, mas mantendo a efígie. Então, nós temos na parte superior a música e a tragédia, a poesia e a comédia. Observem os mascarões, não apenas decorativos, mas também com essa função simbólica. São Francisco de Borja, a poesia, e embaixo a tragicomédia, a música e o drama no painel de Santo Stanislau Costa. Então, nós vamos ter poesia, música, né, e tragédia, comédia, tragicomédia, drama, mas também, como nesse teto, uma coisa não é apenas uma coisa, estabelece outros diálogos. Aqui embaixo, essas feições dos mascarões também estão relacionadas com os humores e os temperamentos naqueles vértices que nós colocamos dentro do quadro, quando nós observamos. Né? Pois bem, assim, concluindo, que essas pinturas, elas estão aqui há cerca de 340 anos, não estavam para o simples entendimento do público ou de decodificação. Né? Hoje, avaliando isso bem, poderia ser um exercício de retórica, de linguagem alegórica e simbólica, inclusive para os estudantes ou dos estudos superiores dentro da Companhia de Jesus. Mas o que nós conseguimos até agora decodificar, né, não foi de imediato, isso ocorreu em etapas e não deve ter sido simples de fazer. Decodificar hoje parece mais simples do que codificar esse contingente de forma tão complexa. Entretanto, tem algumas coisas aqui que, por mais que eu tenha observado e tudo, acho que o meu conhecimento não alcança, porque eu não consegui ainda encontrar essa explicação do que seja e por que está ali. Né? Mas como as pesquisas não terminam nunca, a gente está sempre revisando o que escrevemos e dando um outro significado, uma outra interpretação, o que é sempre salutar, então significa que esse teto não será concluído jamais, não é? Então, aqui eu trago para os senhores algumas referências, né? Quem quiser também pode me pedir, que eu encaminho por e-mail, né? E quem não conhece a nossa capital da Bahia, nossa cidade de Salvador, e nos honrar com sua visita, não deixe de ver a nossa catedral, a 4ª igreja do Colégio da Bahia, que será sempre bem-vindo. Meus senhores, muito obrigada e uma boa noite a todos.